Aleluia, graça e paz. Estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor com a minha igreja. Agradecer ao Senhor por ter renovado mais um dia em minha vida o fôlego de vida. Agradecer ao presbítero Jorge por ter me dado essa oportunidade tão rica. E gostaria de estar pedindo aos irmãos agora que abrem as suas Bíblias, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. E as Escrituras nos diz, os dois alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Queridos, eu vou ler mais uma vez. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Queridos, nessa pequena porção da palavra do Senhor que eu vou estar trazendo para a igreja, eu coloquei o tema como quando chega o dia mau, ou quando não sobrevém o dia mau. E, queridos, durante toda a trajetória bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós temos homens e mulheres que caminharam com Deus, falaram com Deus face a face, homens e mulheres que andaram com Jesus Cristo, mas ainda assim, mesmo fazendo a vontade, aquilo que estava no centro do coração de Deus, ainda vieram sobre eles situações, adversidades, que pelo aspecto, pela ótica humana, não haveria soluções. Temos Moisés, que, assim como Êxodo, capítulo 33, no verso 11, Deus fala que falava com Moisés face a face, assim como se fala um amigo. E Moisés conduzindo o povo através do deserto para a terra prometida, nova vez o coração do faraó é endurecido. E vem com seus carros e cavaleiros de volta para poder pegar Moisés e o povo para trazer para o Egito. Moisés fugindo, chega uma hora que o caminho acaba. E eles dão de frente para o mar. Temos Daniel, servo do Senhor, que rejeitou não adorar a ninguém a não ser a Deus. E como fruto desse seu posicionamento, o rei Dario lançou Daniel na cova e com leões. E na entrada dessa cova foi colocada uma pedra e selada com o anel do rei. Temos Paulo e Silas. Paulo liberta uma mulher endemoniada. A multidão, então, começa a se alvoroçar, a lançar sobre ele falsas acusações. As autoridades romanas, então, pegam Paulo e Silas e açoitam as chicotadas, a varadas, e são colocados no fundo, eles são colocados no fundo da cela, no fundo, lá no final. Um lugar totalmente desprovido de luz, abundantemente em umidade,
E Paulo e Silas com a pele toda esfolada, exposta a tudo aquilo. Amados, vamos ter momentos durante a nossa vida que Deus não necessariamente irá nos livrar das adversidades, não irá nos livrar das algemas, não irá nos livrar das perseguições, das covas, porque a graça do Senhor, ela não nos livra das adversidades. A graça do Senhor, ela nos acompanha durante a adversidade. A graça do Senhor não nos livra da adversidade. A graça do Senhor, ela nos acompanha durante a adversidade. A graça do Senhor acompanhou Moisés enquanto eles se depararam de frente para o mar. A graça do Senhor não livrou Moisés do mar. A graça do Senhor fez Moisés passar sobre o mar. A graça do Senhor também não livrou Daniel da cova dos leões. A graça do Senhor o acompanhou e o livrou na cova dos leões. A graça do Senhor não livrou Paulo e Silas das amarras, dos grilhões, do bloco de madeira que foi colocado em seus pés. A graça do Senhor os acompanhou durante aquela cela. E a graça do Senhor quebrou os grilhões dentro daquela cela. A graça do Senhor tirou as amarras de Paulo e Silas. Queridos, eu não sei qual é o vale que hoje possivelmente algum de nós pode estar passando. Eu não sei qual é o tipo de prisão, óbvio que não é literal, mas eu não sei qual é o tipo de prisão que alguém aqui possa estar passando, alguma amarra ou algum caminho que aparentemente se encerrou. O que eu quero nessa noite é encorajá-lo que em tudo isso, em qualquer situação, a graça do Senhor, ela irá nos acompanhar. E queridos, assim como o Salmo 23, ele nos coloca que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E amados, palavras do próprio Jesus, narradas nas Escrituras, que sobre nós viriam tempos ruins. No mundo passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco. E no final do capítulo de Mateus, Ele fala que estaria conosco até a consumação dos séculos. Queridos, ser cristão, estarmos aqui reunidos como igreja, isso não é garantia de que o dia mau não irá vir sobre as nossas vidas. Nós não estamos dentro de um domo e protegidos. A graça do Senhor, ela não nos livra da adversidade. A graça do Senhor, ela nos acompanha durante a adversidade. Assim como vemos no verso 24, que sobre a casa na rocha vieram chuvas, enchentes e o vento. A casa na rocha passou por isso. Mesmo a nossa casa, o nosso corpo, o nosso coração, sendo estabelecido na rocha, que é Cristo Jesus. E Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria personificação da esperança. A esperança para nós cristãos, amado, não é um gatilho motivacional. A esperança para nós é uma pessoa. E é Jesus Cristo. Uma vez que Jesus disse que sobre nós viria aflições, então a grande pergunta para a gente hoje não é se virão. A grande pergunta é quando virá. Jesus não passou purpurina, não usou de meias palavras, ele foi verdadeiro e claro. No mundo passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo.
Queridos, a gente dorme de um jeito, podemos acordar de outro. Podemos acordar empregados e dormir durante o mesmo dia desempregado. No mesmo dia, podemos ter a nossa fonte de renda ali ativa, mas antes do pôr do sol se der por completo, nós podemos perder essa fonte de sustento. Mesmo diante do dia mau, diante da adversidade, nós temos uma casa posta, estabelecida na rocha, e uma casa colocada na areia. Sobre ambas vieram as mesmas situações. Vieram chuvas, vieram enchentes e o vento soprou. Para ambas as casas. Mesmo a casa que estava fincada na rocha, veio sobre ela as mesmas adversidades. Queridos, mesmo nós temos Cristo Jesus como alicerce, como a nossa rocha, não estaremos isentos de tudo isso. Mas o que devemos nos alegrar é justamente com o final do verso 25, que diz: porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Querido, se hoje o dia mau vier sobre nossa vida, a nossa casa hoje está realmente estabelecida na rocha? Porque, como Jesus disse, a grande pergunta para a gente não é se virá. A grande pergunta para nós cristãos é quando. É quando virá. Nós não temos domínio sobre o que há e o que não há de vir sobre nossas vidas. Mas nós temos o domínio de estabelecer a nossa casa na rocha. E a nossa alegria, assim como o Léo disse, a última citação da última quarta-feira, que o nosso grande problema, de fato, não é o inimigo agindo na gente. O nosso grande problema é a nossa ausência de Deus. Porque se não estivermos de fato estabelecido na rocha, o nosso destino será a queda e a destruição. E Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos de toda a armadura do Senhor e sejai firmes. Para estar firme quando vierem dias maus. E essa armadura e a palavra do Senhor. E se o dia mau hoje, de fato, estivermos sendo vivido, eu quero encorajá-los, irmãos, que é só um momento. É só um momento. Encorajá-los, irmãos, a cada dia temos o relacionamento, assim como teve esses exemplos que eu iniciei a exposição. Moisés, Daniel, Paulo e Sila. O grande segredo, a comunhão, a intimidade com o Senhor. A graça de Deus, ela não nos livra das adversidades. A graça do Senhor nos acompanha durante a adversidade. E Jesus fala que a gente não precisa ter uma fé grande, forte e robusta. Ele fala isso pra gente? Ele fala que basta a gente ter uma fé do grãozinho de mostarda, que mal a gente consegue ver.
mal a gente consegue ver. Mas essa fé em Cristo Jesus, faríamos as montanhas, saia daqui, vai para ali, e isso ocorreria. E o que acontece hoje, o que acompanha hoje, a partir da década de 90, através de estudos feitos, é que a humanidade passa por algo chamado o mal do século, a solidão, que é a depressão. A gente tem uma forte tendência a achar que aquele momento é o que vai, de fato, tomar toda a rédea da nossa vida. É só um momento. E que possamos estabelecer a nossa casa na rocha. E mesmo se for um vale decretado ali no Salmo 23, mesmo se hoje você esteja passando por ele, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E uma vez que a tendência de hoje é tornar o nosso momento como guia para a nossa vida, também aqueles que gastam muito acabam tendo isso como também como um direcionamento de somos a geração mais gastadeira. E eu sei que eu posso estar sendo repetitivo, mas a verdade, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Eu queria que hoje os irmãos pudessem sair hoje daqui do culto e para suas casas com a seguinte certeza que mesmo você fazendo aparentemente tudo certinho do caminho do Senhor, as aflições e as adversidades não vão parar de chegar até você. Não vai. Não vão. E não existe possibilidade e não tem receitinha mágica de 7 sexta-feiras, não é 5 nem 6, é 7. Não, isso não vai ter. Jesus é bem claro. Ele fala que a gente passaria e a gente teria aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Queridos, eu sei que é difícil em momentos assim a gente realmente manter a calma, mas esse dia mal for real agora e você estiver passando por ele, lembre-se que é só um momento. É só um momento. Só um momento. E, por favor, eu sei que eu estou sendo repetido, mas a graça do Senhor, ela vai nos acompanhar durante a adversidade.